Hoje vamos dar continuidade ao tema da reprodução e vamos falar sobre os ciclos de vida. Eu queria apenas, ou seja, nós falamos em vídeos anteriores sobre a meiose e sobre a fecundação, e são dois acontecimentos que vão ocorrer nos ciclos de vida e que vão ser responsáveis pela alteração da diploidia das células, ou seja, vamos só relembrar que na meiose, com a meiose, nós passamos de células diploides para células haploides e com a fecundação, ou seja, a união dos gametas, leva à formação de células diploides. Portanto, isso encontra-se, ou seja, isso é o que nós vamos chamar de alternância de fases nucleares, tendo em conta que há de facto aqui uma alteração no número de cromossomas que estas células possuem, portanto, no núcleo. Existem três ciclos de vida. Nós vamos começar pelo ciclo de vida característico da maioria dos animais, que é o ciclo de vida diplonte. Ah, Nós, para conseguirmos identificar os ciclos de vida, ou para que conseguimos caracterizar os ciclos de vida, nós devemos sempre identificar onde ocorre a meiose. E se olharmos para este ciclo de vida, nós verificamos que a meiose vai levar à formação dos gametas, ou seja, ela é considerada uma meiose pré-gamética. Portanto, ou seja, nós temos aqui, ou seja, a meiose, portanto, que leva tanto através da gónada feminina e masculina, ou seja, vai levar à formação dos respectivos gametas, ou seja, do óvulo e do espermatozoide, que depois, por fecundação, vai levar à formação de uma célula diploide, que é o ovo ou zigoto, que depois, por mitoses sucessivas, vai levar à formação do indivíduo adulto. Então o que é que acontece? Devido à meiose ocorrer logo, a meiose ser responsável pela formação dos gametas, que vão ser as nossas únicas células haploides neste ciclo, vai levar a que, ou seja, o indivíduo adulto esteja em diplofase. Portanto, estas seriam as características deste ciclo. Portanto, resumindo, a meiose é pré-gamética, ou seja, ocorre antes da formação dos gametas. Os gametas são as únicas células haploides. Só as células diploides vão sofrer mitoses. Não há alternância de gerações, já vamos perceber o que é que isso é. E o organismo adulto é diplonte. Portanto, aqui encontra-se outro resumo, ou seja, no momento em que ocorre a meiose, mas nós vamos começar aqui. Temos um indivíduo adulto, que é diplonte, que dentro, ou seja, nós temos dois indivíduos adultos, o macho e a fêmea, e ambos vão dar origem, ou seja, ambos têm órgãos reprodutores, ou seja, os ovários, os testículos, que são as gónadas. Que por meiose, e aqui sim ocorre meiose antes da formação dos gametas, ou seja, a meiose vai ser responsável pela formação dos gametas, no caso do oócito do gâmeta feminino, o espermatozoide como sendo o gâmeta masculino, que depois unem-se e por fecundação vai outra vez repor a diploidia, ou seja, leva à formação do ovo ou zigoto, que é uma célula diploide, que depois, por mitoses sucessivas, vai dar origem ao indivíduo adulto e o ciclo depois recomeça. Segundo ciclo, vamos falar do ciclo de vida agora apelante, e um dos indivíduos, digamos assim, característico, ou seja, este ciclo de vida é característico da espirogira, e, que é uma alga, e aqui neste caso, como vamos falar sobre este durante o ciclo, quando falarmos sobre o ciclo, por isso este é o ciclo de vida que é característica do fungo e das algas, e o que acontece é que para ocorrer o processo de fecundação, o que é que nós vamos verificar? Ou seja, dois filamentos desta alga colocadas lado a lado vão ser criadas como se fossem saliências ou protuberâncias, que depois se vão fundir e vai gerar um chamado tubo de conjugação entre as duas. O que vai levar a que um dos filamentos seja o da dor e outro seja o filamento onde vai ocorrer efetivamente a formação do ovo ou zigoto. Portanto, o que é que acontece? Ou seja, os gametas que são dadores vão ser móveis, portanto, e vão passar então pelo tubo de conjugação para o gameta receptor e aí então há a formação do zigoto. Portanto, aqui temos então o ciclo de vida da espirogira
Coloquei aqui algumas questões para interpretarmos este ciclo. No entanto, o que nós estamos aqui a ver, ou seja, é ou seja, temos aqui um mitosporo, ou seja, que foi gerado por mitose, que vai dar origem aos filamentos de espirogira. Ui, vai dar origem aos filamentos de espirogira. Temos aqui os dois filamentos, ou seja, em que um vai ser o gâmeta dador e outro gâmeta receptor, que vai levar aqui à formação do ovo ou zigoto, que cria aqui uma célula diploide. Ok. Durante isto tudo, nós temos células haploides, ou seja, temos aqui o mitosporo e temos a espirogira, e depois temos o ovo-zigoto. Mas de repente, aqui do ovo-zigoto, já temos aqui uma célula aplonte. Então, neste caso, onde é que está a meiose? Porque ela não está aqui identificada em concreto. Mas a meiose, ou seja, está na passagem da sempre, nós vimos isso logo no primeiro slide, das células diploides para células haploides. Então, é nesta passagem aqui. Então, significa que aqui, que eu vou usar aqui o marcador, ou seja, aqui é onde vai ocorrer a meiose. Ou seja, então a meiose ocorre logo após a formação do zigoto. Daí ela ser, ou seja, é uma meiose considerada, este ciclo de vida é pós-zigótico, ou seja, pós-zigótica. Mais a dizer sobre este ciclo de vida. Vamos, ou seja, qual é a única entidade aqui que é diplonte é o ovozigoto. De resto, todas as entidades que vamos estar que falamos aqui neste ciclo de vida são aplontes. Então daí ser um ciclo de vida aplonte. E coloquei aqui algumas questões, ou seja, indicar a fase nuclear que inclui o indivíduo adulto, ou seja, estamos a falar aqui do ciclo, ou seja, o ovozigoto, ou seja, ele vai sofrer então meiose e depois o indivíduo adulto vai crescer por mitoses sucessivas. Referir o momento do ciclo de vida em que ocorre crossing over. Crossing over é um fenómeno que ocorre na meiose, portanto, após a formação do zigoto, e refere o processo de divisão celular que é responsável pelo crescimento dos filamentos de espirogira, e isso é a mitose. E vamos ver aqui um pequeno vídeo da escola virtual sobre este tema. A espirogira é uma alga verde, filamentosa, abundante em charcos de água doce e que se caracteriza por ser geneticamente aplonte, isto é, no núcleo das suas células somáticas existe apenas uma cópia de cada cromossoma. Apesar de, quando as condições ambientais são favoráveis, se reproduzir assexuadamente por fragmentação, quando as condições são desfavoráveis, a espirogira reproduz-se sexuadamente. Nesta atividade, vamos observar alguns aspectos da reprodução sexuada da espirogira. Colocamos numa lâmina uma gota de água, uma amostra de espirogira e a lamela. Temos assim a nossa preparação. Vamos observá-la. Conseguimos observar os filamentos da espirogira e que estes são formados por células cilíndricas. São precisamente estas células aplontes que, em determinadas circunstâncias, vão funcionar como gâmetas e originar novos indivíduos por reprodução sexuada. Para percebermos melhor como isso acontece, vamos observar preparações definitivas. Quando dois filamentos de espirogira que são constituídos por células aplontes se encontram próximos, começam a formar saliências nas células. Essas saliências crescem até que estabelecem contacto com o outro filamento, originando uma estrutura de comunicação entre os dois filamentos, designada tubo de conjugação. A desagregação da parede celular na zona do tubo de conjugação permite a formação de um canal de comunicação entre os dois filamentos, que, por sua vez, permite que o conteúdo das células, que entretanto se condensa, se desloque através do mesmo e se junte numa célula de um dos filamentos. O conteúdo da célula que se movimentou designa-se por gâmeta dador e o conteúdo da célula que recebe o gâmeta dador designa-se por gâmeta receptor. Os gâmetas dadores fundem-se com os gâmetas receptores, ou seja, ocorre a fecundação e forma-se um zigoto diploide em cada célula receptora. Quando as condições forem favoráveis, os núcleos destes zigotos entram em meiose e originam 4 núcleos haploides. Destes, 3 degeneram e o que sobra, através de divisões mitóticas sucessivas, dará origem a um filamento, a um novo O vídeo indivíduo. da escola virtual mostrou bastante bem todo o processo aqui deste ciclo de vida.
No entanto, vamos só voltar a recapitular, ou seja, reparem que eles falam aqui de uma coisa bastante importante, ou seja, só em condições favoráveis é que o nosso zigosporo vai sofrer meiose, ok? Apesar de aqui esta imagem, ou seja, mostra aqui já, portanto, a germinação do zigosporo, que por mitoses, ou seja, que por mitoses sucessivas, não é? Leva aqui a formação, cresce e leva à formação de dois filamentos. Depois, ou seja, quando eles se aproximam, há aqui então a formação das tais saliências ou protuberâncias que vão se acabar por unir. As células, ou seja, forma-se aqui o tubo de conjugação. As células de cada filamento diminuem de volume até se transformarem em gâmetas e vamos ter um filamento dador e um filamento receptor, onde temos lá então os nossos dois gâmetas que, ao passar para o filamento receptor, por fecundação, origina o ovozigoto, que depois vai crescer por mitoses sucessivas, originando um zigosporo, e quando o zigoto, ou seja, ou seja, que o zigoto vai formar, vai desidratar, revestir-se de uma camada protetora, isso é bastante importante, e transformar-se num zigosporo, e aqui sim, por meiose, em condições favoráveis, depois acaba por sofrer meiose e volta outra vez a dar o mesmo ciclo. Uma coisa importante no vídeo é que no processo, ou seja, quando ocorre a meiose, o ovozigoto, ou neste caso o zigosporo, origina na verdade quatro células, mas só uma é que vai ser depois, é que vai, só uma delas é que sobrevive, ou seja, só uma delas é que depois vai germinar e dar origem aos filamentos de espirogira. Resumindo, o ciclo de vida a plonte, a meiose, ocorre após a formação do zigoto. O zigoto vai ser a nossa única célula diploide. Só as células haploides sofrem mitose, e eu há um bocado estava a falar, portanto, ou seja, na passagem daqui, o ovo ao zigoto para o zigosporo, eu tinha dito que era para mitose, mas é por desidratação e a tal formação da camada protetora que vai ser relevante para que depois ocorra a germinação. Não há alternância de gerações, que nós já vamos ver o ciclo de vida haplodiplonte, onde isso acontece, e o organismo adulto é aplonte. Então, ciclo de vida haplodiplonte. É este aqui, há as duas fases, a plonte e a diplonte. Temos aqui já um resumo do lado esquerdo, em que verificamos que vamos ter dois indivíduos adultos, em duas fases diferentes. O esporófito vai estar em diplofase e o gametófito vai estar em haplofase. Daí que aqui nós chamamos que, para além de haver alternância de fases nucleares, há alternância também de gerações. Então, o que é que acontece aqui? A meiose ocorre quando? A meiose vai ser responsável pela formação dos esporos, que depois vão germinar e dar origem a um dos indivíduos adultos, que é o gametófito. Portanto, a meiose aqui ocorre após, ou seja, é responsável pela formação dos esporos. Daí ela ser considerada pré-espórica. Portanto, ela vai dar origem aos esporos. Então, aqui do lado direito, nós temos o ciclo de vida do feto. Na verdade, o ciclo de vida haplodiplonte é característico das plantas, e normalmente usamos muito o ciclo de vida do feto e do musgo para explicar-vos este ciclo. Portanto, então vamos pegar aqui no nosso esporófito jovem, ou seja, o nosso adulto diplonte, que vai por mitose, ou seja, aqui ele vai crescer ou dar origem a uma planta adulta e que tem lá as suas células, que são tem lá a parte que será responsável por formar os esporos, que é os chamados esporanjos, e que ocorre este processo, ou seja, esta possibilidade, ou seja, a célula-mãe dos esporos, que é o esporanjo, dá origem aos esporos por meiose. A meiose, depois aqui já temos os esporos, eles vão germinar, vão dar origem ao nosso indivíduo adulto, que é o gametófito, que no caso do feto se designa por o protalo, e nós aqui temos, ou seja, dentro do gametófito temos os gametângios. Os gametângios é o equivalente às gónadas que nós conhecemos nos animais. Ou seja, nós temos o arquegónio que vai dar origem temos o arquegónio que vai dar origem à oosfera e temos o anterídeo que vai dar origem aos anterozóios, ou seja, a nossa oosfera é a gónada feminina e como se fosse a nossa gónada feminina e o anterídeo é a nossa gónada masculina. União destes dois gâmetas vai, por fecundação, dar origem ao nosso ovo.
ao zigoto, que depois vai crescer e vai dar origem ao esporófito e este processo volta a ocorrer. Vamos então ver aqui um segundo vídeo da escola virtual para nos ajudar também a visualizar isto um bocadinho melhor. As pteridófitas apresentam alternância de gerações. O seu ciclo de vida contém uma fase haploide e uma fase diploide. A fase diploide, que corresponde à geração esporófita, é a fase dominante. A planta adulta é o esporófito. Diferencia-se em raiz, caule e folhas e possui tecidos vasculares, xilema e floema bem desenvolvidos. No polipódio, as folhas são grandes. Estas folhas contêm esporângios, que são as estruturas onde se formam os esporos. Os esporângios estão presentes na página inferior da folha, que também pode ser designada de esporófilo. Os grupos de esporângios são chamados soros. As células-mães dos esporos sofrem meiose, formando os esporos haploides. Quando os esporos germinam, dão origem ao gametófito, que se designa por prótalo. O prótalo necessita de locais frescos, úmidos e sombrios para que ocorra a fecundação. Os órgãos sexuais masculinos dos gametófitos são os gametângios masculinos. Os órgãos sexuais femininos dos gametófitos são os gametângios femininos. Os gametas masculinos, designados por anterozoides, movimentam-se na água que rodeia o prótalo para chegarem ao gameta feminino, a oosfera, no interior do gametângio feminino. O gameta masculino une-se com o gameta feminino para formar um zigoto. O desenvolvimento do zigoto em embrião ocorre no interior do gametângio feminino. Este processo é importante do ponto de vista evolutivo, uma vez que sugere que as pteridófitas são as precursoras das plantas com sementes. O embrião desenvolve-se num esporófito, ou seja, numa planta adulta. Síntese dos 3 ciclos de vida. Nós, pela ordem que nós falamos, foi diplonte, aplonte, haplodiplonte. Por isso, a meiose caracteriza o ponto onde ocorre a meiose caracteriza cada um destes ciclos de vida. O diplonte, a meiose leva à formação dos gametas, por isso é pré-gamética. No aplonte, a meiose ocorre logo após a formação do zigoto, daí pós-zigótica. E no haplodiplonte, a meiose é que leva à formação dos esporos, daí pré-espórica. Em todos há alternância de fases nucleares. No caso da diplonte, a diplofase é a mais desenvolvida, tendo em conta que os gametas são as únicas células haploides. No aplonte, a haplofase é a fase mais desenvolvida, tendo em conta que a célula diploide é o ovozigoto. Já no ciclo de vida haplodiplonte, tanto a diplofase como a haplofase são bem desenvolvidas. Claro que no caso, por exemplo, ele falou ali no vídeo que a diplofase pode dominar a haplofase e vice-versa, ou seja, no caso do feto, o ciclo de vida do feto, a fase assim mais desenvolvida seria a fase onde temos o indivíduo adulto, que é o esporófito, portanto, então significa que a diplofase vai acabar por dominar a haplofase, mas se pegarmos o ciclo de vida do musgo, é ao contrário, ou seja, a haplofase, que é onde temos o gametófito, sobrepõe-se à diplofase. Relativamente à alternância de gerações, ou seja, a existência de 2 indivíduos adultos, no caso da diplonte e aplonte não há. Na aplodiplonte nós identificamos geração gametófita, que inicia-se após a ocorrência da meiose, ou seja, quando há a formação dos esporos, e termina quando ocorre a fecundação. Portanto, no fundo, a geração gametófita ocorre durante a haplofase, já a geração esporófita ocorre quando ocorre a fecundação, portanto, ou seja, quando há a formação do ovo ao zigoto, e termina quando ocorre a meiose, ou seja, quando há a formação dos esporos. Por isso, no fundo, a geração esporófita coincide com a diplofase. Que estruturas temos aqui haploides em cada ciclo? No diplonte temos os gametas, na aplonte temos o próprio, ou seja, é que é dominante, portanto temos o indivíduo adulto e também temos os gametas. No haplodiplonte temos os esporos, os gametófitos e os gametas.
estruturas diploides. Agora, no diplonte, temos o contrário, ou seja, o organismo adulto é o diplonte e também temos o ovozigoto. No aplonte, a única estrutura diploide é o ovozigoto e no aplodiplonte, para além do ovozigoto, temos o esporófito. Ou seja, em todos temos sempre o ovozigoto como estruturas diploides. No caso do diplonte, também temos o organismo adulto, assim como no aplodiplonte. Referindo outra vez às estruturas haploides, em todas temos os gametas, no aplonte também temos o indivíduo adulto e no haplodiplonte também temos o indivíduo adulto, que é o gametófito. Por último, o diplonte, como eu disse, é característica de todos os animais, mas também de alguns protistas. O aplonte, característica dos fungos e algas, também alguns protistas, portanto. E no aplodiplonte, é de todas as plantas. Por isso, as algas, eventualmente, pode aparecer algumas exceções em cada tipo de ciclo. Ok, chegamos aqui ao final deste tema da reprodução. Portanto, só para resumir, porque já falamos da reprodução sexuada e assexuada ao longo destes vídeos que contemplam do tema da reprodução. Portanto, vantagens da reprodução sexuada, devido à recombinação genética que está associada a fenómenos que ocorrem na meiose, como o crossing over e a segregação dos cromossomos homólogos, assim como na fecundação. Ou seja, vai ser responsável por uma maior diversidade nos descendentes. Esta diversidade, o que é que permite? Dá uma grande vantagem a eles, porque ele, no fundo, vai permitir uma adaptação aos novos ambientes ou ambientes que estejam em fase de mudança. Desvantagens. É necessário que haja procura de parceiros sexuais, portanto, é uma reprodução muitas vezes lenta e também tem os estádios associados ao próprio desenvolvimento embrionário. Há um grande dispenso em termos energéticos, depois a própria necessidade de haver produção de uma grande quantidade de gametas ou seja, por proporção, uma baixa número de fecundações. Já a reprodução assexuada permite, no fundo, a colonização rápida de um ambiente, ou seja, devido ao crescimento rápido das populações, só que é necessário que haja um ambiente favorável, ou seja, condições favoráveis. No entanto, requer pouca energia, é necessário só um indivíduo para originar os descendentes. No entanto, ou seja, isto cria pouca variabilidade genética, portanto, o que faz com que se ocorrer alguma alteração do próprio meio, ou seja, não vão ter capacidade de se adaptar e, portanto, acaba por dizimar toda a população. E aqui, no fundo, a possibilidade de ocorrer algum tipo de variabilidade vai estar associada à ocorrência de mutações. E ficamos aqui no tema da reprodução. O próximo vídeo já vamos entrar no tema do próximo domínio, ou seja, vamos entrar no tema da evolução biológica. Não se esqueçam que no site tem fichas que podem ajudar-vos a preparar estes temas que temos estado a trabalhar e vemos no próximo vídeo.